Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o Salmo 51. O tema é hoje: pecar é humano, perdoar é divino. O Salmo 51, o contexto dele é importante que a gente saiba. Ele foi escrito após Davi ter sido confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu pecado. Não só um pecado, o pecado de adultério e o pecado de homicídio que ele cometeu, o pecado de adultério contra Batseba, o pecado de homicídio contra Urias, o texto que você conhece lá na segunda carta, no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, que eu classifico como foram pecados graves, pecados hediondos, mas que a misericórdia de Deus se manifestou na vida de Davi por meio do arrependimento. E hoje a minha palavra para você é a mensagem de esperança, que a misericórdia de Deus sempre se manifesta quando há arrependimento. A Bíblia diz que o que Davi fez, toda a trama, adultério, tentativa de encobrir uma gravidez de Batseba, toda a trama ardilosa para colocar Urias na frente de batalha, que era o marido dela, e morrer. A Bíblia diz, no final do capítulo de Samuel, 2 Samuel 11, porém tudo isso que ele fez, Davi fez, porém isso que Davi tinha feito, pareceu mal aos olhos do Senhor. A expressão pareceu mal aos olhos do Senhor é uma expressão bíblica do Antigo Testamento, equivalente a o que ele fez desagradou a Deus. O que ele fez foi contra a vontade de Deus. O que ele fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Todo pecado parece mal aos olhos do Senhor. Davi, talvez você não se lembre e talvez nem saiba, passou um bom tempo sem se arrepender. Durante, diria, quase um ano, Davi negou o seu pecado. Pelo menos aí 7, 8 meses, porque a gente vê arrependimento ali, logo depois do arrependimento a criança nasce. Mas a Bíblia diz que ele negou, ele fugiu do seu pecado, ele só se arrependeu quando Natã veio ao palácio por meio de uma história, uma parábola. Lembra da parábola? Um homem rico tinha um rebanho muito grande, vários animais no seu rebanho, e ele tinha um servo que só tinha uma cordeirinha. Esse homem rico recebeu visitas na sua casa, tinha comida suficiente, tinha gado suficiente, animais suficientes para oferecer a algum deles, resolveu pegar a única cordeirinha daquele homem e oferecer como alimento. Aí, quando Natã conta essa história, Davi fala assim: é digno de morte quem cometeu tal ato. E aí Natã fala assim: este homem é você. Este homem é você. E naquela hora, Deus produziu arrependimento no coração de Davi e ele conseguiu entender o mal que ele tinha feito. Deus tinha lhe dado tudo e ele cobiçou a mulher do seu próximo e cometeu o pecado. E ele só se arrepende então quando Natã o confronta, mas o texto que fala da misericórdia de Deus é lindo, porque 2 Samuel 12:13 diz que na hora que ele é confrontado, Davi diz assim: pequei contra o Senhor. Mas a história não termina aí. Imediatamente Natã diz o seguinte: também o Senhor perdoou o seu pecado. Essa é a dinâmica da vida cristã de quem se arrepende e confessa. A gente diz assim: Senhor, pequei. Imediatamente o Senhor fala assim: também eu perdoo o teu pecado. Interessante que quando a gente peca, Deus não pede que eu pague por esse pecado, no sentido de que eu tenho que fazer algo, alguma penitência, alguma coisa, eu tenho que fazer alguma promessa para ser perdoado, eu tenho que assumir um novo compromisso, dizendo assim: eu não vou fazer de novo. Não. O que o Senhor espera de nós, e o caminho para o perdão é a confissão, que a confissão encontra a misericórdia do Senhor. O Salmo 51, que já vou ler, pode ser abordado de várias perspectivas. Ele fala sobre vários temas. O principal deles, obviamente, é a questão do pecado.
Mas eu quero hoje falar de pecado à luz da misericórdia de Deus. Porque o pecado sem a misericórdia de Deus é desesperador, as consequências. Mas o pecado à luz da misericórdia de Deus é uma mensagem de esperança. Isso me faz lembrar aquela história que alguns de vocês já ouviram, mas é tão bom que vale a pena contar de novo. Daquele garoto que naquele domingo de manhã, a mãe não podia ir à igreja e pediu para a mãe que ela queria ir com o pai, que ele queria ir com o pai. E o pai levou a criança para a igreja, o menino de 10 anos de idade. Mas a mãe falou assim, vou deixar você ir com seu pai, mas não é para ficar correndo lá no templo, brincando, presta atenção na pregação do pastor. E ele foi para o templo. E chegou lá e sabe o que ele fez, né? Ficou brincando, mas tentando pegar um pouquinho da pregação do pastor. Sabia que ia ter que relatório em casa. Mas ficou como qualquer criança de 10 anos, brincando. Aí, ele acabou o culto, voltaram para casa, chegou em casa correndo, passou pela mãe na cozinha. A mãe, peraí. Perguntou para ele assim, tudo bem no culto? Tudo bem, mamãe. E aí, sobre o que o pastor pregou? Ele respondeu, sobre o pecado. E o que o pastor disse sobre o pecado? Que ele é contra. E continuou correndo. Então, ou seja, hoje de manhã eu quero dizer que eu vou pregar sobre o pecado, que eu também sou contra. Mas, na verdade, mais do que isso, eu quero falar sobre a misericórdia de Deus. Dessa perspectiva, porque o Salmo fala da misericórdia, porque pecar é humano, mas perdoar é divino. Misericórdia é a bondade e o amor de Deus demonstrado para pessoas que necessitam desse amor, dessa misericórdia. É uma manifestação da graça de Deus, que não olha para os nossos méritos, mas olha para a necessidade. E o pecador sempre tem uma necessidade, a necessidade de perdão. Muitos salmistas nos convidam para olhar para a misericórdia de Deus. O Salmo 136, por exemplo, é um salmo todo sobre a misericórdia de Deus. E há um refrão que aparece que é: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, como um hino, esse é o refrão. Porque a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, dura para sempre. Salmo 51. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus e eu quero ler esse texto da palavra de Deus, quando Davi, confrontado sobre o seu pecado, pede perdão ao Senhor. Olha o que diz o texto. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos
novilhos. Amém? Vamos orar. Deus de amor, quando nos voltamos nessa manhã à tua palavra, pedimos que ela fale ao nosso coração, que ela nos convença dos nossos pecados, da nossa tendência para o pecado, pelos nossos atos de pecado, e nos dá um coração contrito para sempre lhe pedir perdão. Fale conosco agora. Obrigado por esse testemunho de fé, de contrição do rei Davi. É a minha oração, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos aqui hoje de manhã numa plateia bem eclética. Pessoas, como quase sempre, de várias idades, várias profissões, vários backgrounds familiares, pessoas diferentes. Mas há algo aqui que diz respeito a todos nós e que nos faz tornar parte de do mesmo grupo. É que todos nós aqui somos pecadores. Todos nós. Não há ninguém aqui que cruzou essa porta nessa manhã dizendo assim: eu vim a esse culto, mas eu, diferentemente dos meus irmãos, não sou pecador. Cristãos e não cristãos. Todos somos pecadores, porque faz parte da natureza humana o pecado. Mas a Bíblia fala que há uma solução para o pecado. E a solução do pecado para o pecado sempre é o apelo à misericórdia de Deus, que é um Deus pronto a perdoar. Da mesma maneira que nós, seres humanos, não conseguimos evitar plenamente o pecado, completamente o pecado, nós podemos caminhar num processo de santificação em que o pecado, e assim deve ser na vida do cristão, um acidente de percurso, não um hábito. Mesmo assim, todos nós, independente do grau de santificação que já alcançamos, ainda somos pecadores. O apóstolo Paulo, que vivia num nível grande de santificação, diz que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, do qual ele era o principal. Pecado é uma realidade com a qual vamos conviver até a volta de Jesus. Mas a misericórdia do Senhor também, ela é certa em nossa vida. E eu quero hoje falar que a solução para o pecado, para a nossa pecaminosidade, para não vivermos sofrendo com ela, é a misericórdia de Deus. Por um lado, temos a pecaminosidade humana, que é a nossa natureza pecaminosa, que é a nossa inclinação para o pecado, os nossos atos de pecado. E eu diria a você que é o seguinte: nós pecamos porque somos pecadores e somos pecadores porque pecamos. As duas verdades. Você peca porque é pecador. Você é pecador porque peca. Na verdade, nós temos essas duas dinâmicas na nossa vida. Já temos uma inclinação para o pecado, nos faz pecadores. Nós pecamos por ato, e isso também nos confirma como pecadores. Mas temos a misericórdia de Deus. E eu quero desafiar você a clamar a cada momento a misericórdia de Deus. Foi o que Davi fez quando se viu confrontado, quando se viu diante do seu pecado. Ele clama ao Senhor. Nós só clamamos pela misericórdia do Senhor, queridos, quando nós admitimos a gravidade do nosso pecado. Enquanto nós não olhamos para o pecado como ele é, nós não clamamos pela misericórdia. Só tem noção da necessidade da misericórdia, que é a manifestação da bondade de Deus na sua vida, não te cobrando, que é a misericórdia, quando nós temos uma visão clara, admitimos a gravidade do nosso pecado. Davi fez isso. Os versos 1 e 2 diz: compadece de mim, ou seja, tenha compaixão de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3 palavras são usadas aqui para falar do pecado, que é o termo geral. Transgressão. Davi diz assim: eu ultrapassei a linha. O Senhor estabeleceu limites para a minha vida, para o meu bem, e eu ultrapassei. Eu transgredir, como transgredir a lei. Iniquidade, eu cometi iniquidade, isso é, a maldade que há em mim se manifestou. E ele usa a expressão pecado, que no hebraico significa errar o alvo. Eu transgredi, eu ultrapassei a linha.
a maldade que habita em mim, eu dei vazão a ela, ela se manifestou e eu errei o alvo. Isso é, eu fiquei aquém daquilo que o Senhor tinha para a minha vida. Pecado é sempre isso. Pecado sempre é ir além, ultrapassar o limite que Deus estabeleceu para o nosso bem, limite de segurança, é permitir que a maldade que está em nós se manifeste, a iniquidade, e é errar o alvo quando a gente se desvia, muitas vezes temporariamente, do plano de Deus para nossa vida. Mas o que eu amo nesse texto é que Davi, queridos, não usa desculpas. Ele não coloca a culpa em outra pessoa, ele não terceiriza a culpa, ele não justifica a culpa, ele não nega o seu pecado, mas ele faz questão de dizer assim: apaga as minhas transgressões, livra-me da minha iniquidade, purifica-me dos meus pecados, ou do meu pecado. Nós temos que, quando o assunto é pecado, orar de maneira menos genérica, né, gente? Sabe aquela história? Perdoa a multidão dos meus pecados. Ou perdoa os pecados que eu cometi, você nem lembra. Não, nós temos que ser bem específico. E ele, cada vez que falava, estava lembrando o quanto ele foi iníquo, o quanto ele transgrediu, o quanto ele pecou. Então, nós só clamamos pela misericórdia de Deus quando admitimos a gravidade do nosso pecado. É minha transgressão, é minha iniquidade, é meu pecado, eu transgredi, eu manifestei o mal e eu errei o alvo. Nada de desculpas. Quando Natão conta aquela história e ele se vê pego pela história, imediatamente Davi usa a expressão única: pequei contra o Senhor. Ele não começou pedindo mais explicações, tentando entender mais, justificar. No momento que ele foi confrontado, ele disse: pequei contra o Senhor. Ele sabia. Ele cobiçou, ele adulterou, ele assassinou, e ele sabe então que pecou contra o Senhor. Queridos, nós precisamos diante do Senhor admitir, porque quando a gente admite, o Senhor mostra a sua misericórdia. Quando você pecar, diga assim: pequei, Senhor. E outra questão que precisamos aprender sempre é que todo pecado, e alguns deles são contra as pessoas, ele é, em primeiro lugar, contra o Senhor. Você tem que lembrar que qualquer pecado que você comete, seja contra qualquer pessoa ou contra você mesmo, este pecado é, em primeiro lugar, indiscutivelmente, contra o nosso Deus. Foi isso que manteve José íntegro. Quando ele disse, sendo tentado ao adultério, disse assim: como eu cometeria esse mal e pecaria contra o Senhor? Lembra disso? Todo pecado ofende a Deus. E aí Davi aqui, além de reconhecer que ele é pecador, que ele pecou, ele reconhece a natureza caída, ele fala que ele foi concebido em pecado. Não que os seus pais tivessem pecado por causa do ato sexual, não. Eu já nasci com a natureza pecaminosa, eu já nasci com a natureza adâmica, ele reconhece essa natureza caída. Há em nós um vírus, queridos, que nós não vamos conseguir extinguir. Habita em nós. E só será extinto quando o Senhor voltar. Eu tenho que me lembrar todo dia, você tem que se lembrar todo dia, que nós somos capazes das coisas mais horríveis. Você é capaz de cometer pecado que depois você não se reconhece nele. Verdade? Lembra disso, é uma boa cerca de proteção. Lembra que nós, seres humanos, temos potencialmente a capacidade de cometer coisas que depois você não se reconhece naquilo. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude fazer isso? Porque há um pecado habitando em nós. Por isso que Davi, no Salmo 32, que é um salmo que é par deste, que ele fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há engano. Porque, na verdade, nós temos a capacidade, mas o Senhor, pela sua misericórdia e graça, pode nos proteger. Portanto, lembra, admita a gravidade do pecado. Pequei contra o Senhor, peça perdão a quem tiver que pedir perdão, faça reparação, mas saiba que essa é a realidade humana. Em segundo lugar, nós só clamamos
por misericórdia do Senhor quando nós reconhecemos a nossa necessidade de transformação e transformação profunda. Ele fala, apaga as minhas transgressões, o verso 1 e verso 9, ele está dizendo assim, remove o que está escrito contra mim. Verso 2, lava e purifica, a ideia de remoção de manchas, mas ele vai adiante. No verso 10 ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Queridos, o que Davi está dizendo é o seguinte, não é apenas o pecado perdoado e a remoção da culpa. Ele pede mais, Senhor, eu não quero viver essa vida de ficar cometendo pecado. Dá para o Senhor me dar um novo coração? Dá para o Senhor trabalhar no meu coração? Dá para o Senhor colocar em mim um desejo, uma inclinação para fazer o que o Senhor deseja? A ideia do espírito inabalável. Então, ele reconhece transgressão, iniquidade, pecado, e ele fala, eu não quero viver uma vida, eu não quero correr o risco de pecar de novo nesse nível. Eu não quero viver uma vida espiritual marcada por altos e baixos. Eu quero que o Senhor, peça ao Senhor, me dá um novo coração, um coração inclinado a fazer o que o Senhor deseja. Eu não quero ficar subindo e descendo na vida espiritual. Eu não quero estar firme hoje e amanhã pecando. A grande bênção é que quando o Senhor atua com misericórdia em nossa vida, nós não apenas temos o pecado perdoado, mas o Senhor tem algo além de perdoar pecado. Ele pode lhe dar. E esse é o processo de santificação, um coração menos inclinado para o pecado. Eu costumo dizer, queridos, o cristão é alguém cujo pecado é acidente de percurso, não é hábito diário. O cristão não é aquele que acorda planejando pecar. O cristão é aquele que ele acorda planejando glorificar ao Senhor. Mas, se em algumas situações houver pecado, haverá o desejo de pedir perdão. Peça ao Senhor, esse é o pedido, que na sua misericórdia, Ele nos transforme o nosso coração. Ele está dizendo assim, Senhor, quando Ele fala de espírito inabalável, me dá uma nova vontade e uma firme vontade. Nós clamamos, apelamos para a misericórdia de Deus quando reconhecemos a necessidade de transformação. Você reconhece isso na sua vida? Como eu preciso de transformação? Olhe para o seu interior, olhe para o seu interior e veja o que o seu coração muitas vezes carrega e diz, Senhor, eu preciso que esse coração mude. Porque está com amargura, com raiva, com ódio, desejo de pecar, desejo não controlado, egoísmo, seja o que for, peça que o Senhor remova e lhe dê, metaforicamente aqui, um novo coração. Mas Davi vai adiante dizendo o seguinte também, que ele clama por misericórdia, porque ele tem de fato o real desejo de viver para a glória de Deus. Olha que diz o verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele está dizendo, Senhor, me dá aquela alegria da salvação. O cristão não perde a salvação, essa é a grande bênção, né, queridos? Você, quando peca, não tem o seu nome riscado no livro da vida, mas a alegria a gente perde. O Salmo 32 fala até de efeitos físicos. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus ossos. Há tristeza, porque o cristão tem o espírito ali indicando para o nosso próprio bem, porque o pecado nos faz mal. Então, queridos, o texto nos diz que nesse momento, quando Davi reconhece que além de um novo coração, ele precisa resgatar aquela alegria, a alegria da comunhão com o Senhor, que o pecado roubou. E ele diz, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele diz assim, não me lances para fora da tua presença. E ele fala, me sustenta com espírito voluntário. Isso é, um espírito pronto
para obedecer, que tenha prazer em seguir os seus mandamentos. E ele vai dizer: Senhor, se o Senhor trabalhar na minha vida, eu quero voltar àquela condição em que eu vivi. Ele fala: eu prometo mudar minha vida da seguinte maneira: se o Senhor mudar o meu coração, me dar um espírito inclinado para obedecer, eu vou ensinar aos pecadores, aos transgressores, o teu caminho, diz o verso 13. Ele está dizendo: Senhor, eu vou voltar a dar testemunho, porque eu de fato envergonhei o teu nome com o meu pecado. Imagine só Davi, que era o rei. O mau testemunho, o mau exemplo que ele foi. Senhor, eu quero agora mostrar aos pecadores o teu caminho. O tempo todo nós estamos testemunhando, com bom testemunho ou mau testemunho. Ele diz: Senhor, eu quero voltar a dar bom testemunho. Diz o verso 15: eu te louvarei. Abre os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Eu vou te louvar. Mas não apenas isso, ele está dizendo: eu não vou ao culto no templo simplesmente para prestar aquele culto tradicional, por tradição, por costume. Eu sei que o Senhor quer mais. Mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, o Senhor quer um coração quebrantado. Hoje a gente diria: mais do que cânticos, mais do que presença no culto, mais do que orações, mais do que ofertas, o Senhor quer um coração quebrantado e contrito. E Davi diz assim: este coração o Senhor não desprezará. Queridos, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, diante da realidade que não pode ser negada, que é da nossa pecaminosidade. O remédio para o pecado, a solução para o pecado, não é negar, não é esconder, não é fingir que está acontecendo, né? Porque vivemos num mundo que nega o pecado, banaliza o pecado, justifica o pecado, vive no pecado, mas nós somos chamados para viver de maneira diferente. O cristão é aquele que olha, quando peca, para a misericórdia de Deus, reconhecendo o seu pecado, confessando os pecados cometidos, não apresentando justificativas, como Davi nos ensina: meu pecado, minha transgressão, minha iniquidade. Deseja ter a comunhão com o Senhor resgatada ou restaurada, deseja voltar, dar bom testemunho, mas mais do que isso, quer uma transformação profunda. A misericórdia do Senhor é a resposta para os clamores que nós temos para enfrentar o pecado. Davi é chamado de homem conforme o coração de Deus. Porque um dia ele orou e disse que ele precisava não apenas de um perdão para um pecado cometido, pecados graves, mas ele precisava de uma nova disposição, de um novo coração. E esse homem que pecou de maneira hedionda, recebeu o perdão de Deus e é chamado um homem conforme o coração de Deus. Nós também podemos ter um coração mais parecido com o coração de Davi, não porque nunca mais iremos pecar, mas porque não iremos banalizar o pecado, não iremos ter prazer no pecado, não iremos justificar o pecado, não iremos negar o pecado, não iremos terceirizar o pecado, mas quando pecarmos, no acidente de percurso, nós vamos clamar ao Senhor por sua misericórdia, porque dela nós dependemos, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é o quê? A causa de não sermos consumidos. Quando você peca, você mereceria receber o castigo do Senhor. Aliás, Natan disse para Davi: o Senhor te perdoou, não morrerás. Você vai sofrer consequências, mas não morrerás. Nós sabemos que apelamos à misericórdia do Senhor, porque elas são a causa de não sermos consumidos até com a tristeza trazida pelo pecado. E elas, queridos, se renovam a cada manhã. Eu gosto de lembrar que quando acordo de manhã, já tenho um estoque de misericórdia do Senhor à minha disposição. Só não quero usá-las com pecado, viu, gente? Mas se for preciso, elas também são a solução de Deus para a minha vida de pecado ou para o pecado que eu cometi. Que o Senhor nos faça conscientes do nosso pecado, conscientes da nossa
necessidade de transformação. E coloque em nós um desejo de ver uma vida que o glorifique a todo momento. Amém? Eu queria orar por você. Pastor Ricardo virá aqui à frente, já vai nos conduzir na ceia. E eu queria orar por você, enquanto nos preparamos para esse momento. Deus de amor, nós queremos te louvar porque a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque a tua misericórdia não nos retribui de acordo com os nossos pecados. Nessa manhã, eu quero pedir que nós, que vivemos num mundo que nega o pecado, que banaliza o pecado, que justifica o pecado, que nós sejamos pessoas como Davi dizendo assim: pequei, perdoa, Pai, o meu pecado. Para que a gente possa viver todo dia com a alegria da salvação. A alegria de uma vida alinhada com o teu propósito. Uma vida que não tem nada a esconder, porque tudo está claro diante do Senhor. Obrigado por tua misericórdia. Obrigado por teu favor imerecido. E agora, quando vamos participar da tua mesa, queremos fazer com o espírito quebrantado, com o espírito contrito e com o espírito pronto para obedecer ao Senhor. É a minha oração agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.